Para a maioria dos fãs de Cavaleiros do Zodíaco, a Batalha das 12 Casas foi o melhor arco de toda a série, com um grande desenvolvimento dos nossos Cavaleiros de Bronze. Cada um ao seu modo, cada um se desenvolveu de sua forma, cada um teve o seu momento de brilho, seu momento de superação. Mas qual deles fez mais diferença? Foi aquele que teve o melhor desempenho de todo o arco. Se ficou curioso, então se liga nesse vídeo que ele está bem interessante. Fala pessoal, tudo bem com você? Samuel Hermes aqui para mais um vídeo no canal. Desde já eu peço para que você se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações e assiste esse vídeo até o final. Se gostar, já sabe, deixa aquele like que é super importante. Agora temos a opção hypar. Caso tenha gostado muito desse vídeo, dê essa força com seu hype. Então, sem mais enrolações, então bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo propriamente dito, só quero dizer que estou levando em consideração os feitos de cada um, o seu desenvolvimento e principalmente em qual momento o cavaleiro teve aquele seu brilho. E também um pouco do meu viés pessoal. Deixe aqui embaixo nos comentários o seu ranking. Qual você acha que foi mais importante, qual que tu acha que foi o que menos teve relevância. Então agora sim, vamos lá e já começamos de cara com o primeiro lugar incontestável. E é ele, Jabu de Unicórnio. Não. It de Hidra. Não. Nat. Ban. Gek. Não, nenhum deles não. Então, como menções honrosas, os Cavaleiros de Bronze secundários, Jabu, Nat, It, Ban e Gek. Todos eles, de certa forma, foram importantes, pois graças a eles, Saori estava protegida ao menos contra aqueles soldados rasos do santuário, pois o Tatsumi, infelizmente, não daria conta deles, Em quinto lugar temos Yoga de Cisne. Talvez para a maioria é unanimidade ele estar nesta posição. Já digo não que ele não foi importante, ele foi importante, pois ele enfrentou o Miro e enfrentou também o seu mestre, o Camus de Aquário. Mas o principal foi aqui, dá para dizer que o seu desenvolvimento foi mais como uma aula final com o Camus e ele acabou se superando contra o Miro, mas tomou uma surra também, e contra o Camus teve essa sua superação, chegando ao zero absoluto, superando seu mestre, chegando também a dominar o Execução Aurora, mas posteriormente ele foi enviado para uma outra dimensão, já desacordado, acordou na Casa de Libra e foi congelado pelo seu mestre no esquife de gelo, sendo assim uma derrota. Mas essa derrota então, graças ao Shiryu e ao Shun, ele conseguiu retornar à vida e entendeu mais ou menos o que o Camus queria que ele aprendesse, que seria o domínio das suas emoções. Em quarto lugar temos ele, o cara que não venceu nenhum Cavaleiro de Ouro nesta subida das 12 casas, Seiya de Pégaso. Não, na verdade ele venceu Aldebaran, Foi estabelecido uma aposta, a aposta de cortar o chifre. Seiya despertou o seu sétimo sentido e conseguiu tal feito, aguentou muita porrada do Cavaleiro de Touro e fez por merecer passar pela segunda casa zodiacal. Aguentar porrada, apanhar pra cacete, foi isso que ele fez. E teve a sorte de que o seu rival Cassius apareceu na hora certa para tirar o efeito do Satã Imperial do Aiori. Mas o Seiya também teve o seu brilho durante essa luta, não foi só apanhar, ele conseguiu acertar o Aiori uma que outra vez.
E depois disso, ele simplesmente foi passando as outras casas, chegando então até a sala do grande mestre sozinho e fez de novo, hein? Apanhou muito do Saga, só que também conseguiu causar alguns danos. Perdeu seus 5 sentidos e milagrosamente, através da sua superação, ele conseguiu apontar o escudo de Atena para ela e assim salvando a deusa. Ah, mas ele fez tudo isso? Mas os outros, ao meu ver, fizeram mais. Em terceiro lugar, daria para deixar em segundo? Daria, mas eu vou deixar ele em terceiro. Shun de Andrômeda. Venceu Afrodite de Peixes de forma categórica, sem ajuda externa alguma, demonstrou todo o seu poder ali, naquele momento. Apesar de ter sido afetado pela Rosa Sangrenta. Outro ponto positivo, ele conseguiu acertar nada mais, nada menos do que Saga de Gêmeos, que estava controlando a armadura de Gêmeos de forma remota. Outra coisa bacana do nosso garoto da armadura rosa foi de que ele, com seu cosmo poderoso, conseguiu trazer o cisne de volta à vida lá na casa de Libra. Ou seja, o cara brilhou demais aqui. Em segundo lugar temos ele, o terror do santuário, Shiryu de Dragão, o cara. Ele tem como seus feitos, o primeiro feito que eu acho muito importante foi ter conseguido, vamos dizer assim, enxergar, através das paredes, de que eles estavam sob a ilusão de Saga e, consequentemente, ele e o Seiya conseguiram passar adiante para a casa de Câncer. Foi um ponto muito positivo do dragão aqui. Segundo ponto, ele venceu Máscara da Morte de forma íntegra, apesar de que ele teve diversas ajudas externas, como a Atena, como as rezas da Shunrei, e até o fato de que a armadura de Câncer abandonou Máscara da Morte. Mas Shiryu, sempre prezando pela justiça, retirou também a sua armadura e foi uma luta cosmo contra cosmo no final. Azar do Máscara da Morte, que não quis dar fim no dragão quando podia. Então, crédito ao moço aqui. Depois, ali na casa de Libra, foi ele quem cortou o esquife de gelo usando a espada de Libra, libertando Yoga do congelamento. Mais um ponto positivo. E por último, foi ele, na sua manobra kamikaze, no seu último recurso, superando Shura de Capricórnio, ele utilizou o seu último dragão e subiu aos céus para vencer ou empatar com ele, como você achar melhor. Mas ele tirou o Cavaleiro de Capricórnio da casa de Capricórnio. Então respeitem o grande dragão de Rosa. Em primeiríssimo lugar, ele, Ikki de Fênix. E de fato ele não venceu ninguém. Ah, mas ele venceu o Shaka. Não, ele não venceu o Shaka, Ah, mas ele venceu... Não, ele não venceu o Saga também. O primeiro ponto positivo do Ikki aqui foi ele ter interferido na concentração do Saga quando o próprio Ikki estava na ilha Kano. Ele estava a uma distância enorme e conseguiu interferir na concentração do Saga e assim eliminar a ilusão na casa de Gêmeos. Se o Shun não saiu de lá, azar dele, mas o Ikki fez isso, conseguiu fazer isso e demonstrar que aquilo era realmente uma ilusão. O segundo ponto, o cara enfrentou o homem mais próximo de Deus, o maior cosmo entre todos os Cavaleiros de Ouro, e ele conseguiu fazer isso de forma épica e levou o cara para uma outra dimensão. Mas ele não venceu, o que ele fez foi tirar Shaka de Virgem da casa de Virgem e o levar para outra dimensão. Tanto que o Shaka conseguiria sair sozinho dessa dimensão. Mas o que ele mais fez de importante foi colocar dúvidas na cabeça do homem mais próximo de Deus, aquele que enxerga a essência das pessoas. Ikki fez isso.
E depois disso, não bastante, Shaka, através do seu cosmo, chama Mu e também consegue tirar o Ikki dessa dimensão e ele vai direto para a sala do mestre. E lá ele enfrenta simplesmente Saga de Gêmeos possuído pelo Glimmer. E ali, no mangá, essa luta é muito mais interessante de se ver. Não que no anime ela não seja boa também. Mas o cara peitou ele, aguentou muito bem e foi graças a isso que o Seiya conseguiu ter tempo para chegar até a sala de Athena e conseguir pegar o escudo. Se não fosse isso, não ia dar certo. Por que o Ikki está aqui então? Não foi só por todo esse contexto, mas o momento em que ele lutou. Quando ele enfrentou o Shaka, os 3 cavaleiros de bronze que estavam nesta casa já estavam desmaiados e o Shaka ia dar cabo neles e o Yoga estava transformado num picolé. Depois, já lá na sala do grande mestre, os outros 3 irmãos de batalha já estavam esgotados, terminados, e o Seiya já estava virado num trapo. Se o Ikki não tivesse chegado lá nesses 2 momentos, acabava tudo, não existiria milagre algum. Então estes são os créditos do Ikki e é por isso que ele está em primeiro lugar. Então é isso aí, meus amigos. Este foi o meu ranking de Cavaleiros de Bronze mais importante da subida das 12 casas. Fique de novo bem à vontade aqui para comentar. Eu sempre leio cada comentário. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!